bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube, da Plante com Propósito. É sempre muito bom poder partilhar um pouco de mim e do meu trabalho com vocês. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha história, de quem eu sou e do porquê que a Plante com Propósito existe. É algo muito íntimo e que eu não partilhei muito, né, no Instagram, então eu vou trazer aqui para vocês. Bom, eu comecei os meus estudos e o meu desejo por trabalhar com agricultura durante a universidade, né? Eu fiz biologia aqui numa cidade aqui do lado, em Alfenas, na Federal de Alfenas. E lá eu comecei a trabalhar com agricultores, no plantio de algumas frutíferas, e trabalhei com cooperativas para poder desenvolver tanto o plantio, quanto o processamento, quanto as vendas, né, das frutas desses agricultores. E aí eu me apaixonei por esse contato bem mais próximo com os agricultores, né, com a sua família. Eu sempre gostei muito de ter contato, de socializar. Então foi quando eu me apaixonei e entendi que seria isso que eu trabalharia, né? Antes disso eu trabalhei com fungos, trabalhei com aves, trabalhei com mamíferos, então eu trabalhei com várias outras coisas, mas quando eu me encontrei com a agricultura e com esse contato possível através da extensão rural, eu me apaixonei. Pois bem, depois da graduação eu fui fazer meu mestrado na Universidade Federal de Lavras, que era o meu sonho, né, estudar na Universidade Federal de Lavras. Passei no mestrado, fiz mestrado em Botânica Aplicada. É um mestrado bem difícil, assim, no quesito acadêmico, né? Mas eu fiz também na fruticultura, com o pessoal da agricultura, com um dos melhores orientadores da UFLA. E foi a partir do meu mestrado que eu construí e desenvolvi um currículo muito bom, né? Que é o chamado currículo Lattes, que o pessoal da academia bem conhece. Todos os meus artigos foram publicados, em sua grande maioria, durante o meu período de mestrado. Então a minha vida acadêmica ela começou a deslanchar ali no mestrado. Foi um mestrado muito tranquilo, muito calmo, minha saúde mental foi incrível, tive poucas crises. E aí depois eu fui tentar o doutorado, né? Como eu já estava no meio da agricultura ali, trabalhando com agricultura, eu tentei, né? Prestei o doutorado na Botânica Aplicada para continuar no mesmo na mesma linha de pesquisa, né, e no mesmo programa, e prestei também na fitotecnia, agronomia, né, no departamento de agricultura. O que aconteceu? Eu não passei lá na botânica e passei na agricultura. Pois bem, né, pra mim foi um grande susto ter passado na agricultura, porque tinham várias matérias, né, e vários assuntos que não eram do meu domínio. Mas o meu estudo me fez chegar até lá e me fez passar, né, na agricultura. Eu passei com bolsa, uma bolsa de parceria com a Embrapa, então era a UFLA Embrapa o meu trabalho. Eu trabalhei com fruticultura orgânica, né, com foco em bananeira, né. Eu testei vários resíduos de animais e vegetais como composto para adubação. Só que o meu doutorado foi um pouco sofrido, assim, pra mim, né? Eu sempre tive o sonho de fazer doutorado, de ser professora universitária, de entrar numa universidade. Só que o doutorado ele foi muito solitário, que foi diferente do meu mestrado. No mestrado eu estava numa equipe incrível, com pessoas incríveis, e no meu doutorado ele foi totalmente solitário, né? Eu fiz o meu doutorado muito solitário. E aí no segundo ano eu já sentia que eu queria acabar aquilo e que já não estava me fazendo tão bem, né? Fazer doutorado já não estava legal, já não estava empolgante como o meu mestrado. E aí a síndrome da impostora chegou na minha história e ficou até agora, até esse período. Para mim falar para vocês aqui, né, sobre a minha trajetória acadêmica é muito difícil. Todas as vezes que eu falo sobre a minha trajetória acadêmica, vem vários gatilhos e várias coisas que mexem muito comigo. E além disso, né, eu quis trazer aqui, porque foi um desafio da minha mentora, a Tati, falar sobre isso com vocês e apresentar a minha trajetória. Pois bem, voltando lá no doutorado,
Eu terminei, no meio do doutorado eu passei no Instituto Federal, fui professora no Instituto Federal durante 2 anos. Dentro do Instituto Federal eu construí grupos e coletivos, né, do movimento negro, do movimento de agroecologia, do movimento feminista. Tive essa liderança ali dentro, né, do Instituto Federal, enquanto líder de jovens, né, e de adolescentes, mas também enquanto professora, né. Depois que eu saí de lá por conta de estar doente, eu entrei em 2 crises em 2 anos, e aí eu fui mandada embora do instituto, né, por conta das minhas crises, por conta de ter ficado doente, e fui trabalhar numa fazenda de fruticultura orgânica, mais uma vez, né. Só que lá, além da fruticultura, eu também trabalhei com horticultura orgânica e agroecológica, gerenciei essa fazenda, né, que fica aqui localizada no município de Itamonte, aqui na Serra da Mantiqueira. E foi muito rica a experiência, foi um período em que a minha saúde mental ficou muito em paz, ficou muito mais tranquila e equilibrada. No final de 2019, eu ainda estava na fazenda e fui realizar o meu sonho, que seria ir para Moçambique, seria ir para a África, né? E quando eu fui para a África, eu descobri que a minha vida poderia contribuir cada vez mais com o crescimento das pessoas, com a construção de soberania alimentar para todos os povos. Porque lá eu encontrei pessoas que vivem da produção de subsistência, e eu entendi que essa seria a forma que eu poderia trazer para o Brasil a soberania, né, e a autonomia alimentar, além de continuar trabalhando em Moçambique. Foi lá que eu conheci Denilson, que é o meu filho, né? Ele é meu filho do coração. Hoje eu compartilho da maternidade com a mãe dele, né? Com a Mana Tereza. E nós criamos Denilson, né? Eu espero que o ano que vem eu vou estar com ele mais próximo e eu vou poder trazer um pouquinho mais da história dele para vocês. Mas aí, voltando de Moçambique, eu fiquei mais 3 meses na fazenda e fui mandada embora. Início de pandemia, né? E o meu salário enquanto doutora, né, enquanto qualificada, era precisava ser um pouco mais alto, e aí as minhas patroas infelizmente não conseguiram me pagar e eu fui mandada embora. E aí aconteceu o que tinha que acontecer, né? Eu com o meu menino para poder construir bem viver na história dele, voltando para casa da minha mãe, construindo a minha história, e me peguei numa crise, né? Numa crise absurda da minha depressão, né? Foram 70 dias na cama. De novo, recapitulando, meu irmão então chegou com o que eu chamo de buquê, né? Com um buquê de várias mudas de hortaliça e falou: Li, vamos recuperar o nosso quintal. E o nosso quintal aqui estava cheio de abóbora, só que as abóboras estavam todas bichadas. O quintal estava praticamente abandonado. E aí ele chegou com esse buquê, e foi o meu primeiro indício de que sim, eu queria continuar vivendo, eu queria continuar vivendo o meu propósito, eu queria retornar à minha vida, a vida que eu tinha antes. E aí, o que aconteceu foi que eu e meu irmão, nesse dia, nós descemos lá pro quintal e começamos a fazer a limpeza. E aí nós limpamos todo o quintal, retiramos todas as abóboras, colocamos, né, recolhemos aquelas que a gente poderia consumir. Minha mãe fez doce, fez caldo, e foi muito bom celebrar a minha vida e o meu retorno, né, durante esse dia. Aí nós começamos a construir os pequenos canteiros. A primeira planta que eu coloquei ali, né, a primeira muda que eu coloquei foi uma muda de pitaia. E depois eu coloquei os coentros, que até hoje eu tenho um amor muito grande pelos coentros, porque ele traz esse cheiro, né, afetivo de retorno da minha vida. E a partir daí eu entendi que eu estava plantando a minha vida, eu estava plantando a minha história com muito propósito, que era o propósito de gerar vida na minha história, né? E foi aí que deu um start. Eu já tinha uma empresa de consultoria, que era a empresa que prestava consultoria lá na fazenda. E eu falei, vou mudar agora não vai ser mais a Ecoberries, que era a antiga, que eu trabalhava só com frutas, e vai ser a Plante com Propósito, né? Porque eu, para além de plantar, de ensinar a plantar, de compartilhar os meus conhecimentos
de como plantar de forma agroecológica, né, orgânica e em equilíbrio com a natureza, eu quero que as pessoas plantem o seu alimento, que as pessoas plantem as suas ervas medicinais e qualquer planta que queira ter em casa, mas com um propósito, com um motivo, e não só para ter ou para enfim, para ter em casa, mas sem saber o motivo pelo qual aquelas plantas estão em casa, né? Eu quero que a vida das plantas possa ser vida para as pessoas. E aí nasceu a Plante com Propósito. O primeiro propósito é esse, né, de gerar vida na minha vida. O segundo propósito é gerar vida na vida de vocês que compartilham desse espaço comigo. E o terceiro propósito é gerar vida na história de Denilson e da família dele, né? Sem hierarquia, sem nada, mas enfim, são os 3 propósitos que movimentam e movem a Plante com Propósito. Hoje a Plante com Propósito é uma empresa, uma microempresa, né? Na qual eu ofereço consultorias, cursos, produtos, mentorias para você começar ou então dar continuidade no seu espaço, na sua forma de plantio. Eu demonstro aqui para vocês, eu mostro aqui para vocês que é possível plantar qualquer alimento, qualquer erva medicinal em vasos, não é preciso ter terra, mas eu também aqui dialogo sobre questões sociais, né, sobre a importância da reforma agrária e como a reforma agrária acontece. E então, assim, é muita coisa que eu compartilho aqui. Né? A Plante com Propósito, ela não é só uma empresa de compartilhar dicas de como você vai plantar o seu alimento. Ela também é isso, mas aqui você vai encontrar muito mais que dicas. Você vai encontrar aqui também a minha presença, a minha história, aquilo que eu sou e o que as plantas fazem para transformar a minha vida. Vocês podem ver que aqui eu coloquei a lavanda do meu lado, que é a minha planta-chave, é a minha planta de poder, é a planta que, lavanda ou alfazema, né? É a planta que movimenta a minha história, porque é ela que todos os dias eu cheiro, eu tomo meu chá, eu chego perto, para poder ter a sintonia com a natureza. Então, além do coentro lá atrás, tem a lavanda também, tem a espada de São Jorge, tem a jiboia, tem a samambaia, então tem várias plantas que fazem parte da minha história, que fazem parte da Plante com Propósito, que são plantas de poder aqui e que eu gostaria que vocês conhecessem também. Por isso eu vou compartilhar tudo lá no Instagram, então me segue nas redes sociais, no Instagram Plante com Propósito, no Facebook Plante com Propósito e aqui no YouTube. Não esquece de dar o seu like aqui e compartilhar para que outras pessoas cheguem a ter esse canal, tá bom? Aqui vocês vão ver toda segunda-feira às 18 horas vai sair para vocês um vídeo novo. E aí a gente vai poder falar muito mais sobre plantar com propósito. Um beijo grande e até semana que vem.